Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Geral, uma aula do primeiro ano. Então, hoje nós retomamos mais uma vez o assunto das ligações químicas, que são as ligações iônicas, covalentes e metálicas. Então, sejam bem-vindos para mais uma aula de Química Geral. Antes de nós darmos início à nossa aula, eu queria fazer a correção da atividade com vocês, né? Na verdade, já de primeira mão, quero parabenizar a todos vocês que fizeram a atividade e mandaram muito bem nas respostas, tá certo? Então, parabéns. Para quem colocou uma resposta que não estava muito coerente, é só seguir aqui a correção para poder entender melhor sobre esse assunto, tá bem? Então, na primeira questão, a gente tinha a pergunta: o que significa a camada de valência de um elemento químico? Então, quando nós falamos em camada de valência, galera, a gente sempre fala da última camada da eletrosfera de um elemento químico. Então, lembrando que um elemento químico ele vai ter o núcleo e em volta dele se tem uma eletrosfera, que é onde ficam os elétrons. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem 3 camadas. Quem seria a camada de valência? Seria esta última camada aqui, certo? Então, a última camada a gente chama de camada de valência. Na 2, cite uma das principais características dos grupos, que é chamado de família, dos elementos químicos, quanto à sua distribuição eletrônica. Então, em relação a essa distribuição eletrônica aqui, a grande característica dos grupos, em especial, né, dos grupos que a gente chama de família A grande característica deles é que eles vão apresentar a mesma quantidade de elétrons, na sua última camada, tá certo? Então, exemplo, quem é da família 1A, não é? Todos eles vão ter um elétron na sua camada de valência, ok? Terceira, como se dá as ligações químicas de uma substância ou molécula, certo? Então, aqui, ó, ele dá a opção de eu responder substância ou molécula. Nós vamos saber que essas duas coisas aqui, pessoal, elas são diferentes, tá bom? Existem as substâncias e existem as moléculas. E hoje é o dia que a gente vai aprender a diferenciar também essas duas coisas, tá bem? Então, como se dá as ligações químicas de uma substância? Em geral, né, em palavras gerais, as ligações químicas elas irão se dar pela a interação dos elétrons, pela força estabelecida entre os elétrons, certo? Então, quem é que realiza uma ligação química? Quem é o grande autor de uma ligação química? São os elétrons, tá certo? Então, em palavras gerais, a gente pode responder essa terceira questão dessa forma, mas quem colocou detalhadamente, né, a ligação química, já dizendo uma ligação iônica, covalente, metálica, está de parabéns também pela sua resposta completa. Então, a gente tem os objetivos da nossa aula, que é conhecer as ligações químicas. Nós vamos conhecer as ligações iônica, covalente e metálica. E vamos também, o grande objetivo, pessoal, é a gente identificar o tipo de ligação química predominante em uma substância. É nós vermos uma substância e a gente ter a capacidade de identificar qual é o tipo de ligação pela qual ela é formada, tá bem? Então, esses são os nossos 2 grandes objetivos desta aula. Então, eu quero retomar aqui com vocês sobre a estabilidade que nós havíamos falado na aula passada, né? Que os gases nobres, né? Alguns cientistas, eles
eles perceberam que os gases nobres eles apresentavam uma certa estabilidade, ou seja, ele não tinha grande reatividade com outros elementos químicos. E aí a gente tem aqui, né, que o Lewis e Cossel eles criaram uma teoria, e essa teoria ficou conhecida como a teoria eletrônica da valência, que a gente também chama da teoria do octeto, tá certo? Então vamos analisar aqui, ó. Aqui nós temos os elementos que fazem parte da família dos gases nobres, da família 18, que é a última coluna da tabela periódica, certo? Então, ó, vejam que aqui a gente tem as camadas K, L, M, N, O, P, ok? E aqui, pessoal, está a distribuição dos elétrons por camada. Então, com exceção do hélio, todos os demais elementos químicos dos gases nobres, percebam ó, que eles vão ter 8 elétrons na sua última camada de valência. Então vamos seguir a lógica dos cientistas. Se os gases nobres eles apresentam uma grande estabilidade, então o que é que leva eles a terem essa grande estabilidade? Então eles perceberam essa grande característica, que todos eles, com exceção do gás hélio, todos os demais apresentam 8 elétrons na sua última camada, tá certo? Então, isso ficou conhecido como o octeto eletrônico. Sendo assim, se os gases nobres, né, eles apresentam esses 8 elétrons na última camada, então isso explica a busca de estabilidade de outros elementos químicos. Então, nesse sentido, é que acontece as ligações químicas. E aqui a gente adentra a ligação iônica, que a gente chama de ligação iônica ou mesmo eletrovalente, tá certo? E aqui ó, a gente vai tomar, por exemplo, o elemento sódio e o elemento cloro. Percebam o seguinte, esse sódio, ele é um elemento que ele está lá no grupo dos metais. E já o cloro, ele é um elemento que ele está lá no grupo dos ametais, ok? Esse sódio e esse cloro, eles têm uma quantidade de elétrons na sua camada de valência, na sua última camada. Então, olhando aqui, pessoal, ó, a gente tem a distribuição. Aqui nós temos o núcleo, ó, onde eu estou fazendo um X. E aqui em volta a gente tem as camadas eletrônicas do átomo. Aqui a gente vê ó, como é que está sendo distribuído esses elétrons. Na primeira camada, perceba aqui, ó, nós temos 2. Aqui na segunda camada nós temos 8. E na terceira camada nós temos 1 elétron. Já no cloro, a gente tem uma distribuição de 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda e 7 elétrons na terceira. Qual é o grande objetivo desses dois elementos químicos? É que eles, ao se ligarem, eles fiquem com 8 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência. Então, o que seria o óbvio acontecer aqui? O óbvio seria o seguinte, que o sódio perderia 1 elétron, certo? Ou seja, ele ia doar, na verdade, 1 elétron para o cloro. Então, ele perderia esse elétron e se transformaria em um cátion. O que é um cátion? É um íon que, no caso, perdeu 1 elétron. Então, ele fica com a carga positiva. E já o cloro, ele recebeu esse elétron. Então, ele ficaria com quantos elétrons na sua última camada? Com 8 elétrons na sua última camada. Se nós formos analisar,
tanto o sódio como o cloro ficam com 8 elétrons na sua última camada de valência. Ou seja, o que é que acontece com eles? No momento que eles realizam essa ligação, eles se tornam estáveis como os gases nobres, certo? Então aí é a lógica desta teoria, tá bem? Então vamos ver aqui o que é que a gente tem aqui como exemplo, né? Então aqui a gente tem o exemplo que eu havia falado para vocês no slide anterior, que o sódio, né? Aqui a gente representa, ó, só com os elétrons da última camada, certo? Ó, só tem um elétron, certo? E aqui o cloro tem 7 elétrons. Então, perder um elétron se transforma em cátion. Ganhou um elétron se transforma em ânion, certo? Se vocês forem analisar, se nós formos analisar a última camada, todos dois terão 8 elétrons na última camada, ou seja, eles, por essa ligação, eles se tornam estáveis. Então, eu queria que vocês anotassem, gente, que é super importante para o nosso aprendizado também, as propriedades, as características dos compostos iônicos, certo? Então, aqui a gente tem o cloreto de sódio. Quem é o cloreto de sódio? É o sal de cozinha, né? É uma das substâncias que estão no nosso sal de cozinha. É propriamente o sal de cozinha. Então, quais são as características deles? Eles são sólidos nas condições ambientes, né? Como o sal de cozinha que a gente conhece. Eles apresentam altos pontos de fusão e ebulição. O que quer dizer isso? Que para eles se tornarem um líquido, gente, ele tem que receber uma temperatura altíssima, né? Então, imagine aí o sal sendo sólido, para ele se transformar em líquido, ele precisa receber uma temperatura altíssima. Então, é isso que se chama pontos, né, de fusão e, no caso, pontos de ebulição também, tá certo? Aí também eles são bons condutores de eletricidade quando eles estão no estado líquido, que a gente também chama de fundidos, né? Ou quando eles são dissolvidos em água. Então, se porventura nós pegássemos a água do mar, né, que ela tem um grande teor de cloreto de sódio, então a água do mar ela é uma boa condutora de eletricidade. Por conta de quê? Por conta da presença desses íons, ó, do sódio e do cloro, ok? E a maioria dos compostos iônicos, eles são solúveis em água. Então, anota aí essas propriedades, essas características dos compostos iônicos. Então, aqui a gente tem uma explicação, né, uma classificação aqui da ligação iônica, que ela é a força que mantém os íons unidos depois que um átomo cede definitivamente 1, 2 ou mais elétrons para outro átomo, né? E caso vocês vejam esse termo, eletrovalência, o que quer dizer isso? É a carga elétrica do íon, né? O sódio, por exemplo, a carga dele foi de 1+, enquanto que o cloro foi a carga de, no caso, de 1-, né? Ele ganhou 1 elétron. Então, gente, para nós concluirmos essa ligação iônica, que é a primeira ligação que a gente estuda, nós temos aqui que a ligação iônica ela é realizada entre um metal e um não metal. Então, perceba o seguinte, ó, os metais, eles têm uma tendência de ceder elétrons, enquanto que os ametais, eles têm uma maior quantidade de elétrons na camada de valência, então eles têm uma tendência a receber elétrons, ok? Então, veja, aqui a gente tem, ó, a família 1A, cada um tem um elétron
um elétron na última camada, certo? Então, qual vai ser a grande tendência desses elementos? É de doar esses elétrons. Enquanto, vamos pegar aqui a família 7A, eles têm 7 elétrons na sua última camada. Então, para eles alcançarem 8 elétrons, qual vai ser a grande tendência deles? De receber esses elétrons. Então, os metais, eles têm uma tendência de ceder elétrons e os ametais, eles têm uma tendência de receber elétrons, tá certo? Exatamente pela quantidade de elétrons que estão na sua camada de valência. Então, aqui a gente tem um exercício bem prático, só para a gente poder descobrir aqui, ó. Para adquirir configuração eletrônica de gás nobre, lembra que os gases nobres, com exceção do hélio, todos têm 8 elétrons na sua última camada. Então, o átomo de número atômico 16, né? O que é que vai acontecer com ele? Então, se nós fôssemos distribuir 16 elétrons aqui nas camadas, como ficaria? Ó? Ficaria 2 na primeira camada, ficaria 8 na segunda camada, olha, 2 com 8, 10. A camada M suporta até 18 elétrons, mas para mim completar 16, falta quantos aqui? Falta apenas 6, certo? Então, veja só, esse elemento aqui, ó, ficou 2, 8 e 6. Para ele chegar até o 8, gente, 8 elétrons, qual seria a lógica para ele completar aqui? Qual seria a facilidade para ele completar 8 elétrons? Então, vamos analisar aqui nas nossas alternativas, ó, perder 2 elétrons, não. Receber 6 elétrons, ficaria com 12. Perder 4 elétrons, não. Receber 2 elétrons, vamos lá, ó. Se ele recebe 2 elétrons, então ele ficaria aqui com quantos? Com 8 elétrons. Então, ele se tornaria aqui, teria uma configuração de um gás nobre, tá certo? Então, nesse caso, esse elemento receberia 2 elétrons para se transformar um átomo, né, estável, tá bem? Então, vamos lá. Vamos passar aqui para nossa segunda ligação, que é a ligação covalente ou molecular. Então, lembra que bem no início eu falei a diferença, né, que a gente ia aprender a diferença entre substância e molécula? O que é uma molécula? Molécula é uma substância, no caso, uma substância que é formada por ligação covalente, tá certo? Então, molécula é essa substância que é formada por ligação covalente, é como se fosse um subtítulo de uma substância, tá certo? Então, como é que acontece uma ligação covalente, né? Uma ligação covalente, gente, ela vai acontecer pelo compartilhamento de elétrons. Então, nós temos aqui, ó, o exemplo do hidrogênio. O hidrogênio, ele tem um elétron na sua última camada, né? E aqui eu também tenho outro elétron, né? Que faz parte do outro hidrogênio aqui. Então, olha só, o gás hidrogênio que nós ouvimos falar, ele na verdade é a junção desses dois átomos. Então, como é que esse gás é formado? Ele é formado pela união desses dois átomos e, nesse caso, os dois elétrons de ambos os elementos, eles vão se unir, ou seja, esses dois átomos de hidrogênio, eles vão compartilhar esses elétrons. No momento que eles compartilham, ó, esses dois elétrons, tanto é desse átomo, como é desse átomo também. Então, veja que nesse caso, o gás, o elemento hidrogênio, ele alcançou uma estabilidade de gás nobre. Quem seria esse gás nobre? Seria o gás hélio, que apresenta apenas 2 elétrons na sua
camada de valência, certo? Então, lembrando, né, que esses elétrons, eles irão ser compartilhados. Então, aqui, ó, aqui abaixo a gente tem, ó, esse hidrogênio com esse outro hidrogênio. Aqui a gente tem a expressão desses dois elementos, né? E aqui o X e o pontinho é um elétron de cada um. E no momento que eles estabelecem a união, a gente vai representar por esse tracinho. Quem é esse tracinho? Esse tracinho aqui, ó, é o par de elétrons, tá certo? Então, quando vocês veem uma substância, né, no caso uma molécula com um tracinho dessa forma aqui, vocês já fica subtendido para vocês que aqui eu tenho um par de elétrons. Esse tracinho, ó, é como se eu tivesse um elétron de um e um elétron do outro, tá certo? Então, cada traço, ele representa um par de elétrons, ok? Aqui a gente também tem a molécula do cloro, né? Aqui eu tenho, ó, o cloro 2. O cloro, que é um gás, gente, ó, ele tem cada cloro tem 7 elétrons em sua volta, certo? E aí, imagina só, esse cloro tem 7, esse outro cloro também tem 7 elétrons. O que fazer para que cada um tenha 8 elétrons, então se torne estável? No caso aqui, não tem como um doar e o outro receber. O que é que vai acontecer? Eles vão compartilhar um par de elétrons. No momento que eles compartilham um par de elétrons, esse par de elétrons vai ser contado como se fosse desse cloro. Então, perceba que ele vai ter, ó, ele vai ter 2, 4, 6, 8. Ele vai ter 8 elétrons, então ele vai se tornar estável. E esse par de elétrons também ele é considerado como desse cloro. Então, imagina não, analisa, ó, ele vai ter um par, 2 pares, que vai dar 4, 6 e esse par, que vai ser 8. Então, nesse caso, o par que está sendo compartilhado tanto serve para um elemento, como também serve para outro elemento. E nesse caso, ele se torna estável, certo? Como ficaria a fórmula aqui, né? A fórmula estrutural dele ficaria dessa forma. Esse tracinho significa que eles estão compartilhando um par de elétrons. E nesse caso, ó, o oxigênio ele tem 6 elétrons na sua última camada e esse aqui também tem 6. Então, o que fazer para que os dois tenham 8 elétrons? Nesse caso, eles vão compartilhar 2 pares de elétrons. Se você for considerar que esses 2 pares faz parte desse oxigênio, ele vai ter 8. E da mesma forma vai acontecer para esse oxigênio. Se ele for considerar que esse par de elétrons faz parte, né, da camada de valência dele, ele também vai ter 8 elétrons. Então, como ficaria a estrutura dessa molécula aqui? Ficaria dessa forma, ó. Então, o oxigênio ele faz 2 ligações, certo? Exatamente porque eles vão compartilhar 2 pares de elétrons para que alcance uma estabilidade com 8 elétrons na sua última camada, ok? Então, essa ligação covalente, gente, que é chamada também de ligação molecular, não é? Ela se dá pela união entre átomos, né, estabelecidas por pares de elétrons. Então, cada par de elétrons é uma ligação covalente. E em que tipos de elementos irão acontecer essas ligações covalentes? Elas irão acontecer, gente, entre os ametais, certo? Então, aqui, ó, antigamente a gente tinha que esses outros elementos, eles eram chamados de semimetais, mas hoje todos eles são considerados ametais, tá certo? E o hidrogênio também entra nesse rol, tá certo? Então, quem são os elementos que vão estabelecer ligações covalentes? São os ametais, e lembra de incluir também
o hidrogênio. O hidrogênio está aqui na família 1A, mas ele não é metal, certo? Ele é considerado, no caso aqui, um ametal, ok? Então, quem são as propriedades, quem são as características dos compostos moleculares, né? Eles são sólidos, líquidos ou gasosos nas condições ambientes, certo? E aqui tem dizendo que ele tem uma forte atração interatômica, ou seja, dentro do próprio, entre os átomos, na verdade, né? E ele aqui, normalmente, ele não garante uma forte atração entre as moléculas, né? Entre as moléculas, geralmente é fraca, mas entre esses elementos, entre os átomos, essa ligação ela é forte, tá certo? Então, quais são as grandes características deles? Eles apresentam baixos pontos de fusão e ebulição, é o contrário da ligação iônica, certo? Eles são maus condutores de eletricidade, né? Alguns podem conduzir quando em meio aquoso, certo? Ou seja, dentro da água, mas normalmente eles são maus condutores de eletricidade, eles não conduzem muito bem a eletricidade. E a terceira característica é que a maioria dos compostos eles são solúveis em solventes orgânicos, ok? Então, por último, gente, nós temos aqui a ligação metálica, certo? Que os metais aí, eles são muito importantes no nosso dia a dia, né? E eles estão presentes em quase tudo que nós vemos, principalmente quando se trata de indústrias, né? Então, os metais, eles estão em grande alta, né? Em tudo que nós vemos, certo? Em tudo que se relaciona à indústria, certo? Então, como se dá a ligação metálica? A ligação metálica, gente, ela é explicada por uma teoria. E o que seria essa teoria? Aqui a gente tem a teoria da nuvem eletrônica, né? Ou também que se chama de teoria do mar de elétrons, que é exatamente quando esses átomos, né, eles apresentam muitos elétrons, perceba aqui nessa figura, ó, eles apresentam muitos elétrons na sua camada de valência. Então, normalmente os metais, eles têm 1, 2 ou 3 elétrons na sua última camada de valência. Então, esses átomos, né, eles ficam unidos exatamente pela a presença desses elétrons, dessa quantidade de elétrons que fica na sua camada de valência, certo? Então, esse mar de elétrons, né, que é expresso por essa teoria, é que explica a grande condutibilidade elétrica dos metais. Então, por que os metais são bons condutores de energia? É exatamente pela presença dos elétrons que ficam aqui, né? Ficam em volta desses átomos, tá certo? Então, esses elétrons, elétrons livres, né? Que é também chamado de elétrons deslocalizados, né? São eles que conduzem muito bem a eletricidade. Então, a eletricidade nada mais é do que uma corrente de elétrons. Então, por que os metais eles são bons condutores de energia, de eletricidade? Porque eles têm essa presença de elétrons, né, que vai formar essa corrente elétrica, tá bem? Então, gente, as propriedades das substâncias metálicas, né? Normalmente tem brilho metálico, tem boas condutividades térmicas e elétricas, né? Na maioria das vezes eles são maleáveis, né? E eles também são dúcteis, que é isso, eles podem ser transformados em fios, que é o que acontece com o cobre, né? O cobre eles são transformados em fios e para conduzirem os elétrons, conduzir a eletricidade até as nossas casas, ok? Então, revisando no geral, né, como é que as ligações iônicas elas são formadas, normalmente por metal e ametal. Ligações covalentes, ametal
e a metal e as ligações metálicas entre metais. Isso aqui é o geralzão, certo? Mas a gente especificou aí como realmente acontece cada ligação, ok? Então, a observação que eu tenho para vocês é pedir que vocês realizem a atividade assim que terminar essa vídeo, certo? Estarei à disposição, esse vídeo, estarei à disposição de vocês para qualquer dúvida. E no mais, quero deixar um grande abraço para vocês e contar com vocês na nossa próxima aula. Então, até a próxima, galera!